Aleluias. A Ti grande eu sou. A Ti grande eu sou. Nessa noite, Pai, nos submetemos, Deus, à Tua vontade, Pai. E com todas as orações concluídas, Pai, e no posicionamento dos Teus filhos, Pai, nós rogamos agora pela Tua palavra, Deus. Que venha a Tua autoridade, Deus. Que venha, Pai, a submissão ao Teu Espírito, Deus. Tome cativo, Pai, agora a nossa mente, Deus, e nos leve ao Teu entendimento, Deus. Repreenda, Pai, em nosso meio, Pai, toda inquietação, Pai, toda movimentação, todo levantar, Pai, em nome de Jesus, Pai, que possamos nos aquietar em Tua presença, Pai. Que a voz do Teu Espírito venha nos direcionando, mais uma vez, nos conduzindo, Pai, a um ambiente de glória, Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Gênesis 26, verso 1, diz assim: sobreveio à terra uma fome, sobreveio à terra uma grande fome, como da primeira que ocorreu nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, não desças ao Egito, habita na terra em que eu lhe disser. Peregrina nesta terra, serei contigo e te abençoarei, porque a ti e aos teus descendentes darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras. Por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis, assim habitou Isaque em Gerar. Amém? Querido, eu queria falar com você um pouco a respeito disso, a respeito de um processo do Senhor em nossas vidas. Nós temos falado muito sobre escolhas nesse tempo. No domingo retrasado, antes que o Lucas ministrasse, nós falávamos sobre escolhas. E um processo de Deus que vem sobre a nossa vida, sobre a vida de todos nós. E eu creio, querido, que não adianta ser escolhido, é preciso ser aprovado. E nesse período, nesse processo para aprovação, nós vamos passar por muitas coisas. Porque não adianta ser escolhido, é preciso ser aprovado. Então eu estou falando para você a respeito de Isaque, que é alguém que para mim é uma referência. Isaque, entre os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Para mim, Isaque é aquele que menos se fala na Bíblia. Dos três patriarcas, de Abraão se fala muito e de Jacó também, mas de Isaque se fala pouco. Mas Isaque foi um modelo de obediência, foi um modelo maior do que os outros patriarcas. Não estou falando que a importância dele foi maior. Eu estou dizendo que se você pegar os patriarcas e for estudar, você vai ver que o modelo de Isaque é maior. E aqui está dizendo em Gênesis 26, que veio uma grande fome sobre a terra, que existia seca na terra, que existia crise, que existia escassez. Então por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Gerar era a civilização dos filisteus. E os filisteus, eles eram uma tribo de guerreiros, que eles migraram do mar Egeu, e eles habitaram na Palestina. E embora eles não fossem muito numerosos, eles eram fortíssimos no combate. Só que os filisteus, que em outra época seriam grandes inimigos de Israel, na época de Davi foram grandes inimigos, na época de Josué foram grandes inimigos, os filisteus, mas nessa época eles eram aliados, nessa época eles eram amigos. Por quê? Porque Abraão, pai de Isaque, tinha feito uma aliança com Abimeleque. Abimeleque, rei
dos filisteus, Abimeleque. Abimeleque significa, o meu pai é Deus. E Abimeleque, rei dos filisteus, tinha feito uma aliança com Abraão. Quando Abraão desceu ao Egito, lembra que Abraão desceu ao Egito, o Senhor tinha dito para ele a mesma palavra que disse ao seu filho, não desça ao Egito, mas ele desceu. Ele desceu ao Egito. E quando ele estava descendo ao Egito, ele parou em Gerar. E quando ele para em Gerar, ele faz uma aliança com Abimeleque, que era o rei dos filisteus. O mesmo título, Abimeleque, numa mesma cidade, Gerar, ali ele faz uma aliança com os filisteus, indo ao Egito. O Senhor falou para ele, Abraão, não desça ao Egito, Abraão. Permanece na terra. Qual terra? Canaã. A terra que eu te dei por herança. Porque a terra é terra boa, que mana leite e mel. Só quando ele chegou na terra, a terra tinha seca. Só que Abraão não entendia que o leite e o mel estava nele. Aquilo que Deus tem, querido, para nós, não está num lugar, está dentro de nós. Amém? Aquilo que Deus tem para nós não está num ambiente, está dentro de nós. Então, acontece que ele descendo para o Egito, Deus falou, permanece na terra. Que terra? Canaã. E quando ele chega na terra com uma promessa que tinha leite e mel na terra, ele chega na terra achando que ia achar campos, pastos, que ia ser tudo uma beleza. Quando ele chega lá, seca. E então ele desce ao Egito. E quando ele desce ao Egito e faz uma aliança com Abimeleque, a palavra de Deus fala que ele mente. Que o pai da fé, Abraão, ele mente. Ele peca. Por quê? Porque ele chega com Sara. E Sara era bonita, Sara era formosa. E ele fica com medo que por causa de Sara, os filisteus matassem ele para ficar com a esposa dele. Então ele inventa uma mentira e diz assim, essa aqui é minha irmã. E ali ele mente. E sabe qual a consequência disso, querido? Você sabe qual a consequência disso? Sabe ou não sabe? Você sabe qual a consequência de um homem de Deus desobedecer a Deus? Porque Deus falou, não desça ao Egito, ele desceu. E porque desceu, ele mentiu. Por causa disso. Por causa disso. O seu povo ficaria escravo 400 anos no Egito. Sabe por quê? Depois que José levou o povo lá para o Egito, não foi assim? José foi na frente, se tornou governador de todo o Egito. Quando José morreu, aquele faraó que estava no lugar, imperando, no Egito, ele não reconhecia José e os hebreus. Então eles viraram escravos e ficaram lá 400 anos. Por quê? Porque Deus já tinha dito para Abraão, Abraão, a tua descendência, os teus filhos serão escravos 400 anos nessa terra que você vai descer para ela. Sabe por quê? Porque eu te falei não desça e você desceu. E eu te falei seja uma bênção e você mentiu. E por causa disso 400 anos seus filhos serão escravos. Diga assim comigo, consequências. Consequências. Diga assim comigo, Deus perdoa os pecados, mas não retira as consequências. Sabe o que nós estamos vivendo hoje, muitas vezes em tempos de crise, dificuldade? Consequência daquilo que plantamos ontem. Consequência dos erros, das decisões erradas que fizemos ontem. Então ficaram 400 anos. E agora, nós não estamos falando mais de Abraão, mas estamos falando do seu filho Isaque. Isaque chega numa terra também que tem seca. E essa terra é a mesma terra que o pai dele passou, Gerar. E lá está Abimeleque, de novo, o rei dos filisteus. Só que não é o mesmo rei. Esse aqui provavelmente deve ser o filho daquele outro Abimeleque, ou até o neto. Porque Abimeleque não era um nome, era um título. Assim como Herodes não é um nome, é um título. Então Abimeleque era o título que o governante dos filisteus tinha. Agora ele está na mesma terra, Gerar. E existe um outro Abimeleque. E ali ele pensa, vou descer para o Egito. Por que para o Egito? Porque o Egito era a grande nação da época. O Egito era um lugar que se tivesse seca em toda a terra, no Egito tinha fartura. O Egito era um lugar que se tivesse
pobre em toda a terra, miséria em toda a terra, no Egito tinha fartura. Porque o Egito era a nação mais importante, mais rica daquela época. Então, quem estava com problema, descia ao Egito. Eu tenho um problema, então vamos embora para o Egito. Não está dando certo aqui meu negócio, vamos para o Egito. Meu casamento está indo por água abaixo, vamos para o Egito. Aquilo que eu comecei a fazer não está dando certo, vamos para o Egito. Meu ministério, que eu comecei achando que ia bombar, não está funcionando, vamos para o Egito. É assim que funcionava, o povo recorria ao Egito. Mas o Egito não é lugar de homens eleitos pelo Senhor. E por isso Deus falou para Abraão, pai de Isaac, não vá lá não. Mas ele falou, não, eu vou sim. Então ele foi. E aí sofreu grandes consequências, todo o seu povo. E agora de novo está o filho lá em Gerar e dizendo, eu vou descer ao Egito. E Deus falou, não faça isso não. Não desce. Permanece na terra que você está. Eu vou te abençoar aí. Isaac falou, mas a terra é quente. Essa terra é seca e ainda é dos filisteus. O Senhor falou, não tem problema. Eu vou te abençoar aí. Fica na terra. Isaac falou, então eu vou ficar na terra. E não desceu ao Egito. Isaac falou, vou ficar na terra. Embora ele tenha pecado como pai, porque ele chega o pai tinha sua esposa, né? Abraão tinha Sara. E Isaac tinha Rebeca. E quando ele chega com a sua esposa, ele viu que os filisteus começaram a olhar para ele meio torto, olhar, poxa, essa mulher desse cara, vou te dizer, hein? É gata. A mulher desse cara é linda, hein? E aí ele deu um jeito de falar assim, olha, eles vão acabar me matando por causa da minha mulher, porque a Rebeca era formosa. Aí ele foi pensar numa ideia, o que eu faço para esse povo não me matar? Aí lembrou do pai dele, meu pai mentiu, né? Meu pai mandou uma branquinha, uma mentirinha daquela, eu vou mandar também. E aí ele mentiu falando a mesma coisa que o pai tinha dito. Falou assim, olha, essa aqui não é minha esposa não, é minha irmã. Sabe o que é isso, querido? São pecados geracionais. Sabe o que é isso? São coisas que acontecem nas famílias, de pai para filho, de filho para neto, e vai passando de gerações. São pecados que não foram quebrados, consertados, anulados, e estão passando geracionalmente. Então o pai mentiu, o filho está mentindo também. Só que por ele ter mentido, mas ele depois ter se arrependido, ter consertado as coisas, e não ter descido ao Egito, Deus o abençoou. E você viu aí em Gênesis 26, verso 6, assim, ó. Assim habitou Isaque em Gerar, e semeou nessa terra, semeou na terra seca, e esperou no Senhor. Primeiro ponto que eu quero falar a respeito de Isaque, querido. Isaque para nós hoje é uma referência de alguém que é chamado, que é vocacionado, por alguém que quer fazer a coisa certa, por alguém que quer caminhar, sabe, por caminhos de presença, por caminhos de restauração. A primeira coisa, querido, é aguenta firme no tempo de escassez. Se posiciona no tempo de escassez. Aqui está dizendo que tinha seca na terra. E diz os historiadores que a seca do filho, ou seja, de Isaque, era maior do que a seca no tempo de Abraão, que foi o seu pai. Era seca para valer. Não tinha pasto, não tinha gado, a coisa estava preta. Por isso ele queria recorrer ao Egito, mas ele decidiu fazer a coisa certa, ou seja, ficar. Porque ali Deus tinha mandado ele ficar. Querido, nós temos falado para você, em nome de Jesus, olhe para mim e lembra o que temos falado para você, querido, não atalhe. Querido, por favor, não pegue atalhos. Não desvia do caminho, não inventa moda. Ah, pastor, mas aqui não está dando nada. Espera aí, você tem certeza que Deus te colocou aí? Sim, pastor, eu tenho. Então, aguenta firme, meu filho. Fica firme no local onde Deus te colocou. Creia na sua promessa. Creia no Deus que te prometeu. Não fica pulando de galho em galho, indo de lugar para lugar. Porque muitas vezes nós mudamos de igreja, nós mudamos de cidade, nós mudamos de empresa,
Nós mudamos de tanta coisa, por quê? Porque chegamos lá e não encontramos a terra que mana leite e mel. Poxa, pastor, eu mudei de trabalho, mas quando eu vim para essa empresa aqui, eu estou comendo pão que o diabo amassou. Eu escuto isso, sabia, querido? Às vezes eu vejo uns irmãos assim, todo sujo, suado, às vezes cansado. Eu falo, querido, você deu uma sumida, não te vejo mais na igreja. Poxa, pastor, estou comendo pão que o diabo amassou. Mas por quê, querido? Parece que estava bem. Não, lá naquela outra não estava tão bem, mas era bem melhor. Eu mudei e agora a coisa está preta. Sabe por quê, querido? Mudou sem orientação de Deus. Mudou sem ouvir a voz do Senhor. Pegou um atalho, inventou moda, não esperou o tempo. Sabe? Não é porque as coisas estão ruins onde eu estou, querido, que eu preciso procurar algo melhor. Porque deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes você procura uma escola melhor, você procura um trabalho melhor, você procura uma igreja melhor, uma cidade melhor. Vou mudar para São Paulo, porque é lá que o negócio é bom. Vou para o Rio de Janeiro. O que você precisa, querido, não é procurar algo que esteja abençoado. O que você precisa é ser usado por Deus para abençoar o lugar onde você está. Quando o Senhor chegou para Abraão, falou assim, Abraão, levanta, cara. E ele já era bem velho, falou assim, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o local que te mostrarei. Esse local era Canaã. De ti eu farei uma grande nação. Aleluia! Promessa. E ele não falou assim, procure uma bênção, procure um lugar muito bom. Falou, seja tu uma bênção. Então o problema, queridos, o nosso problema é que nós procuramos lugares abençoados, sendo que Deus está nos levando para abençoar os lugares. Esse que é o problema. O problema é que chegamos na terra seca, e ali nós queremos pular de lá, sendo que Deus falou, eu te trouxe para cá, porque através de você, essa terra vai brotar leite e mel. Nós queremos algo pronto. Então nós procuramos, mudamos de namorado, tem uns que querem mudar até de marido, de esposa, querendo achar algo melhor. Vou te dizer, irmão, vai te lascar, você vai se dar mal. Pula para cá, pula para lá, arruma de cá, arruma de lá, que é uma coisa diferente, mas lá está ruim. Então, querido, o mel e o leite que Deus falou, existe leite e mel, terra que mana leite e mel. A terra manaria leite e mel sim, mas o leite e mel estava em Abraão. Aquilo que nós procuramos não está no namorado, ok? Aquilo que você procura não está no namorado. A felicidade, a compensação, a alegria que você procura não está numa nova profissão, não está num diploma, não está numa promoção, não está na aprovação de um concurso, não está num casamento, não está num casamento. Aquilo que você procura para se realizar está no Senhor, Criador dos céus e da terra, que é responsável por fazer a sua vida ser completa. É só você se permitir, querido, ser completo em Deus. Então não adianta você ficar procurando, você não tem que procurar uma bênção, você tem que ser uma bênção. Então qual que é o problema aqui? O Senhor falou para Isaac, permanece na terra, mas a terra tem seca, não tem problema. O Senhor te diz nessa noite, permanece onde Deus te colocou, seja fiel. Pastor, mas estou passando fome. Não tem problema não, irmão, passa um pouquinho de fome, você vai emagrecer, mas Deus vai vir com misericórdia. Tem gente que fala assim, não pastor, a palavra diz, olha, está aqui escrito, ó, o justo viverá da sua fé. Não precisa nem trabalhar, irmão, o justo viverá da sua fé. O justo não mendigará o pão. E eu falei, sim, irmãos, a Bíblia diz, querido, o justo. Você entendeu? A Bíblia diz o justo. Aí você procura na Bíblia, querido, quem é o justo? E agora? O justo é quem aceitou Jesus, será? Eu te mostro que não é. O justo viverá da sua fé.
O justo que vive na prática da justiça, que estabeleceu em lugares no Espírito. O justo não mendigará o pão, é a promessa de Deus. Mas nós temos uma caminhada, querido, para nos tornarmos justos. Então permanece no lugar que o Senhor te colocou. E diz assim, olha, verso 12. Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1. E o Senhor o abençoou, engrandeceu o seu nome, e ele foi se enriquecendo, até que se tornou muito poderoso. Em algumas versões diz riquíssimo. Tinha possessões, rebanhos, gado, muita gente de serviço, de modo que os filisteus tinham inveja dele. Está vendo? Ora, todos os poços que os servos do seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. E Abimeleque disse a Isaque: aparta-te de nós, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Deus tem te feito muito mais poderoso do que nós. Você está entendendo o que aconteceu aqui? Ele permaneceu na terra, ele enfrentou a seca, ele enfrentou a dificuldade, ele enfrentou a crise, ele enfrentou a aridez do solo, ele enfrentou o problema da empresa, ele enfrentou o problema do casamento, ele enfrentou o problema do noivado e não desistiu. Ele enfrentou o problema na família, ele enfrentou o problema aonde quer que ele estivesse, e Deus o honrou. E naquele mesmo ano que ele não retrocedeu, ele colheu a 100 por 1, diz a palavra. O Senhor o prosperou não em outra terra, não em outra cidade, naquela terra que Deus havia mandado ele ficar. Mas aí, querido, que bênção, glória a Jesus. Oh glória, coisa boa. Tem bois, tem jumentos agora, tem servos, tem servas, que coisa boa. Irmãos, a gente nunca está livre de uma lutinha. Aí Deus falou, peraí então, deixa eu arrumar alguma coisa na sua vida. Deixa eu trabalhar no processo. Aí diz que Abimeleque, o rei dos filisteus, chega para ele e fala assim, cara, o negócio é o seguinte, tu veio para cá, não tinha nada, era você e sua mulher, que você disse que era irmã, você já chegou dando migué, enganando a gente, cheio de conversa, de história, chegou como quem não queria nada, e tu ficou aqui, queria descer para o Egito, disse que teu Deus não deixou, permaneceu, e cara, você é mais poderoso do que nós. Dá uma olhada nos teus filhos e filhas, nos teus rebanhos, nos teus servos, cara. Aí sabe o que Abimeleque falou? Casca fora da minha terra. Sabe o que Abimeleque falou? Pega seu gado, pega suas coisas, aquilo que Deus te abençoou e vai embora. Porque eu estou com medo que você cresça tanto, de modo que você venha depois nos submeter. De modo que nós, os filisteus, vão ser menor do que vocês. Eu queria pedir para você, olha, né, aquele convite. Vai embora, pega descendo, vira à esquerda, some. E diz que ele foi, irmão. O segundo ponto, querido, de um homem num processo, para que a glória de Deus venha sobre a vida dele, é suportar as afrontas. Amém? Suportar as afrontas. Abimeleque falou para ele, ó cara, vai, some. Suportar as afrontas. Primeiro é suportar a escassez, fala de recursos materiais. Sabe por que eu estou falando isso, querido? Porque nós estamos num tempo, sabe, de muita crise, de muita dificuldade, de que muitas pessoas que vêm se aconselhar conosco, muitas pessoas trazem essa notícia dizendo, pastor, a coisa está preta, e você vai ver, começa aqui, ó. Na verdade começa no mundo espiritual, né? Nas nossas más semeaduras, nas nossas falhas, mas depois o segundo plano vem para cá, e daqui, irmãos, toca família, e toca ministério, e vai tocando tudo. Mas o Senhor falou para ele, permanece na terra, fica quieto aí. A segunda coisa, Deus enviou agora um povo para que falasse para ele, ó, por favor, dá licença. Vai. E ele foi. E sabe o que aconteceu?
ele foi para outro lugar. E no outro lugar que ele estava, ele saiu. Ele habitou próximo da região dos filisteus, mas se desvencilhou deles. E começou ali a cavar os poços que o pai dele, Abraão, havia cavado no tempo dele. Deixa eu falar uma coisa para você. Existem heranças que nós vamos ter que encontrar. Nossos pais espirituais deixaram coisas para nós que nós vamos precisar delas. Não caminhe sozinho. Você vai começar a encontrar algumas coisas que foram deixadas pelos seus pais biológicos, mas principalmente você vai encontrar coisas que foram deixadas pelos seus pais espirituais. Em determinado tempo, numa determinada hora, você vai lembrar: meu pai cavou esse poço. E o que eu digo, meu pai não é Deus, não. Um homem que Deus levantou para exercer paternidade na minha vida e caminhar comigo em aliança, alguém cavou esse poço. E esse poço serve para mim beber agora. Esse ensino serve para me abastecer agora. Esse ensino, aquilo que eu lembro, que eu aprendi há anos atrás, serve para me alimentar agora. E isso aqui vai me fortalecer nesse tempo, para que eu permaneça de pé. Ele saiu agora com todos os seus rebanhos, mas numa terra seca. E ele não foi cavar, irmãos, outros poços. Ele foi desentulhar os poços que o seu pai tinha cavado. Ele foi atrás daquilo que o pai dele tinha feito. Opa, peraí, eu tenho pai. Opa, peraí, eu sou filho de uma promessa. Eu vim de uma promessa, Abraão, Isaac e Jacó. Peraí, eu tenho pai. A minha pergunta para você, querido, hoje é: você tem pai? A minha pergunta para você é: você tem uma promessa? Sabe, então caminhe no território da promessa, caminhe no ambiente da promessa. Ele chegou, foi procurar onde o pai tinha passado e encontrou os poços entulhados. Por quê? Porque os filisteus, que tinham inveja dele, haviam entulhado seus poços. Aí ele começou a desentulhar os poços, e encontrou água. Irmãos, a água era tudo naquele dia. Hoje você pensa: água, para que água, pastor? Água? Irmãos, a água valia mais que ouro. O povo queria água e não queria ouro. Sabia? É verdade. Eu fui estudar sobre isso. O povo queria água e não queria prata, porque a grande riqueza desse tempo não era ouro, era água. E agora ele começou a cavar e desentulhar os poços, e ali existia água. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos agora no segundo ponto, no segundo tópico, que é suportar afrontas. Ele foi mandado embora. Mas no primeiro ponto que nós saímos, qual que era o primeiro ponto? Suporte a escassez. Deixa eu só falar uma coisa para você que veio ao meu espírito agora. Sabe por que as pessoas da nossa família não se convertem? Aqueles que têm famílias não convertidas? Sabe por que a nossa vizinhança não se converte? Sabe por que os nossos amigos muitas vezes de trabalho não se convertem? Porque quando chega a escassez, o tempo de seca, em vez de eu permanecer na promessa, dobrar os meus joelhos, esperar no Senhor e crer que aquele que é o Deus que me chamou, que Ele vai me suprir, que Ele me sustenta, que Ele me abençoa, eu recorro ao Egito. Eu vou atrás do Egito. Eu faço o que Abraão fez, eu desço ao Egito. A primeira dificuldade que você tem, pensa se não é verdade, você vai lá e pega um empréstimo com o seu tio, que é ímpio. Ah, mas ele tem comércio e é ímpio. Sabe o que você fez? Desceu ao Egito. A primeira dificuldade que você, que é cristão, que se diz filho de Deus, que crê num Deus que supera todas as coisas, que crê num Deus que provê, que crê num Deus que abençoa, a primeira dificuldade que você tem, você vai lá e bate na porta do ímpio e pede um troquinho emprestado. Não te pago o mês que vem. Sabe o que faz ainda? Não paga.
E aí o cara fala, poxa, esse cara é crente, ainda bem que eu não vou lá na igreja dele, porque além dele vir me pedir as coisas aqui, ainda não paga. Irmãos, é verdade, é ou não é? Ou só eu que conheço essas coisas assim? Ou aqui na igreja não tem, né? Glória a Deus, é verdade. Realmente não. Aleluia por isso. Sabe, quando nós precisamos de alguma coisa, nós vamos lá, às vezes até bater na porta do pai e da mãe, que é ímpio, e fala, pai, me empresta o cartão aí para eu passar o cartão 7 vezes, 12 vezes. Sabe, você estava sentado lá 2 meses atrás na mesa dele, comendo domingo, dizendo que Deus é o Deus da prosperidade, da bênção e da graça. Ele falou, ai, mas o que está acontecendo? Sabe o que é isso, irmão? Desceu o Egito. Sabe o que você faz? Você tem um negócio e vê que o negócio não está indo tão bem, porque é tempo de seca, permanece na terra. Aí você vai lá e faz uma sociedade com o ímpio, dizendo, cara, você já tem um recurso, você já está melhor do que eu, vamos fazer uma sociedade aqui, eu entro com isso, você entra com aquilo. Sabe o que é isso? Desceu ao Egito. Quando nós precisamos, nós não sabemos esperar em Deus. Nós não sabemos orar, querido, e passar o tempo da provação. Eu tenho dito que o problema da igreja hoje é não suportar colher espigas no campo de Boaz. Sabe qual é o campo de Boaz? O campo do remidor. O campo de Boaz é o lugar de escassez, aonde estava ali, né, aquela mulher que veio de Moabe, catando espigas, esperando, onde Ruth estava ali catando as espigas. E Boaz era um homem muito rico, porque era o provedor, era o remidor. Mas Boaz não é um homem, Boaz é Deus. Boaz não é um homem, Boaz é Deus, é a tipologia, é a figura do Senhor. E ela estava ali, quase sem ter o que comer, e Boaz fala assim, não, fala para os segadores, vai recolhendo, mas deixa as espigas caírem. Chamava-se respiga, era a lei de Israel, que você tinha que recolher e deixar um excesso ficar, para o pobre, a viúva e o necessitado que estavam colhendo atrás dos segadores. Então, de propósito, na lei de Israel, aqueles que estavam tirando os feixes de trigo, tinham que deixar cair algumas espigas, e esse processo se chamava respiga, porque era para aqueles que não tinham o que comer, ficassem colhendo naqueles campos. E ali está Ruth, colhendo as respigas que caíam no campo de Boaz. E a palavra diz que não foi ela que encontrou a Boaz. A palavra diz que não foi ela que foi lá se colocar no lugar da remissão antes que o Boaz o encontrasse. Porque a palavra diz que Boaz a encontrou nos seus campos. A palavra diz, encontrei a Davi o meu servo. Não diz que Davi encontrou o Senhor. Sabe por quê, querido? É Deus que nos encontra, no tempo dele, na hora dele. E quando ele nos encontra é para nos remir, é para nos abençoar, é para nos prosperar. Só que ela teve que ficar lá. Não sei se foi um dia, não sei se foi 2, uma semana, um mês, não sei se foi um ano, mas ela ficou lá. E talvez ela dissesse assim, olha, eu vou dar um jeito, Noemi, eu vou catar espiga em outro campo. Noemi falou, não, de jeito nenhum, permanece na terra. É aí que é o lugar da promessa. Fica lá, e ela ficou, até que o remidor, o resgatador, Boaz, a redimisse e lhe desse a sua herança. O nosso problema hoje é que nós não permanecemos no tempo de escassez, no lugar que precisamos estar. Nós não temos esse compromisso de colher espigas no campo de Boaz. E por isso nós descemos ao Egito. Quando precisamos, recorremos a um ímpio. Quando precisamos, batemos na porta de quem não conhece a Deus e ainda escarnece de Deus. Pedimos um emprego, pedimos um salário, pedimos, não, mas emprego, pastor querido, encontre um emprego de uma forma digna. Não fique, se jogando na perna, nos pés de um ímpio, que está escarnecendo da sua fé. O Senhor vai te honrar, eu estou te dizendo isso em nome de Jesus.
Eu estou lembrando aqui de uma época, de um testemunho que o pastor Luiz fala que um tempo da vida dele, os filhos dele, as filhas choravam por um pacote de bolacha, choravam por um pacote de biscoito, não tinham o que comer, choravam por uma lata de Nescau, porque eu tomava leite puro, e elas queriam leite com Toddy. E sabe que ele lembrava? Que os seus familiares, parentes, os seus tios eram donos de supermercado, e que ele podia entrar lá a qualquer momento e pegar o que quisesse lá, porque os tios permitiam. Só que os tios eram ímpios, escarnecedores do evangelho, e quando ele botava o pé na porta para ir para lá, o Senhor falava: não desças ao Egito. E ele voltava para casa, ajoelhava e chorava nos pés do Senhor, e corria atrás da provisão, e a provisão sempre chegou. E ele diz que não foi nenhuma nem duas vezes, que depois da oração apareceu isso, apareceu um trabalho, apareceu uma oferta, e chegou aquilo que ele esperava, porque Deus é quem cuida dos seus filhos. Abra sua Bíblia em Isaías, eu quero ler para você, querido, um versículo chocante. Eu quero ler para você um versículo chocante, Isaías 30, verso 1. Diz a palavra do Senhor assim, Isaías 30, verso 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que fazem aliança, mas não pelo meu Espírito. Ai dos filhos que tomam conselho, mas não de mim, fazem aliança, mas não pelo meu Espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado, que se põem a caminho para descer ao Egito, sem pedirem o meu conselho, para se fortificarem com as forças de Faraó, e para confiarem na sombra do Egito. Portanto, a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. É forte, meu filho. Grifa aí na sua Bíblia, querido. Ai dos filhos que descem ao Egito sem me consultar. O que é isso? Aquele que passou na dificuldade, na escassez, tomou um atalho, não consultou a Deus, não esperou na provisão de Deus, não resistiu ao tratamento do Senhor, atalhou. E Deus falou: chegou o Egito, que é um lugar de fartura, só que quem comanda o Egito é Faraó, irmão, é Satanás. Aí ele conseguiu no Egito sombra, conseguiu recurso, conseguiu o que precisava. Só que o Senhor está dizendo aqui: a sombra que você tem no Egito e o recurso que você recebeu de Faraó se tornará na sua vida confusão, se tornará na sua vida confusão e vergonha. Meu Deus. Primeiro ponto, querido: não desça ao Egito. O Senhor abençoou Isaac, que permaneceu na terra. Permanecendo naquela terra, ele foi abençoado. Sendo abençoado, ele foi mandado embora. Que isso, hein? Eu que achei que estava difícil minha vida. Foi embora, foi mandado embora. Quando ele chegou ali, ele começou a desentulhar os poços que seu pai havia cavado. E diz assim, olha, que quando eles bobeavam, vinham os inimigos e entulhavam os poços. Isso era um crime, irmãos. Entulhar os poços alheios. Os seus inimigos, mas vamos pensar junto, os seus inimigos, ou entre aspas, os seus amigos. Quem estava fazendo isso? Os filisteus. Os filisteus eram amigos ou eram inimigos? Eram amigos. Eles tinham uma aliança. Eles estavam respeitando a aliança de Abraão. Por isso que eles acolheram Isaac por um tempo. E depois eles despediram Isaac. Mas sem fazer mal para ele. Eles não tocaram Isaac. Eles só disseram: Isaac, sai da nossa terra. Mas eles respeitaram Isaac, porque eram amigos. Então os poços estão sendo entulhados, não é pelos inimigos, é pelos amigos. A minha palavra para você é:
aquele que quer entrar num ambiente de glória nesta geração, primeiro, precisa suportar a escassez. Segundo, precisa suportar as afrontas dos seus amigos. Precisa suportar as afrontas dos seus amigos. Precisa parar, querida, em nome de Jesus, com essa conversa. Mas falou isso, mas falou aquilo, mas falou de mim, mas não sei o que, querido. Esquece isso em nome de Jesus. Mas eu não aguento, a minha alma tão terrível está pulando dentro de mim. Irmão, taca fogo nessa alma em nome de Jesus. Vai para a cruz, querido. A Bíblia diz assim, ó, você que rouba e não consegue parar de roubar, arranca a mão fora, joga no fogo. Que isso, pastor? Irmão, a Bíblia que disse, não fui eu. E eu fiz aqui eu fiz um combinado aqui com os irmãos na escola quinta-feira, que eu não vou florear o que a Bíblia diz. Se a Bíblia está dizendo, é porque é para ser dito. E a Bíblia que diz assim, olha, você, sabe, não consegue parar de roubar, taca sua mão fora. Porque é melhor que você entre no paraíso, você entre na eternidade sem uma mão, do que vá todo o seu corpo para o inferno. Se seus olhos não conseguem parar de olhar a internet, não conseguem parar de olhar na janela, tira os seus olhos e arranca fora. É melhor que você entre cego na eternidade, do que todo o seu corpo pereça no inferno. Então, irmãos, e se a alma não consegue parar de atormentar, dá um jeito nisso, cara. Sabe, o segundo ponto é suportar as afrontas dos nossos amigos. Ele ia lá e desentulhava os poços, e tinha água, e o seu gado bebia, os seus filhos bebiam, os seus animais bebiam, e passava um tempo, vinham lá os amigos filisteus, e entulhavam os poços, jogavam lixo, terra, pedra. E sabe o que diz a palavra? Que eles não contendiam contra os inimigos ou amigos. Não, pastor, não. Eles não faziam guerra, eles não murmuravam, eles não se iravam, eles começaram a deixar os poços que estavam entulhados. Primeiro, a história diz que eles desentulhavam os mesmos poços enterrados. E vinham os filisteus e enterravam os poços novamente, entulhavam. Aí eles começaram a sair e a procurar novos poços. Sabe o que isso quer dizer? Que por um tempo o legado do seu pai espiritual vai te suprir numa essência que você vai precisar. Mas haverá um tempo que você vai fluir numa essência que virá diretamente dos céus para você. Virá diretamente dos céus para você. Você vai precisar de uma água que vem do Espírito, que sacia a tua sede e te mantém de pé. Sabe? Aí eles começaram, vamos mudar daqui, a gente faz outro poço, não tem problema. Irmãos, aquele cara era de boa, hein? Isaac era tipo o Bruno assim, né? Eu fico pensando. A gente entulha os poços dele, mas ele cava outro poço, irmão. Ele é um cara que aprendeu assim, ele não faz guerra contra nós. É um modelo nisso, verdadeiramente. Nós precisamos aprender com ele, querido, nesse quesito. Um cara perseverante nesse sentido, querido. Isaac era um cara que entulhava os poços dele. Não, tá bom. Vamos cavar poço em outro lugar. Não vamos criar confusão e guerra à toa, não. Sabe por quê? Porque ele entendia que o pai dele havia feito uma aliança de paz. E ele estava pensando correto. Se meu pai fez uma aliança de paz, para que eu vou arrumar guerra com esse povo? Se meu pai conseguiu ser amigo deles, por que eu não consigo? Se meu pai conseguiu superar afrontas, por que eu não consigo? Eu vou superar isso aqui, eu não vou criar confusão, não. Deus está esperando isso de mim, de você. Cutuca seu irmão aí que está cochilando e diz: acorda, querido. E fala para ele assim: olha, nós precisamos suportar as afrontas dos nossos amigos. Aí sabe o que diz a Bíblia? Olha aqui, verso 17. Então Isaac partiu dali, acampou no vale de Gerar e lá habitou. Isaac tornou a cavar os poços
que se haviam cavado nos dias de Abraão seu pai, pois os filisteus os haviam entulhados depois da morte de Abraão, e deu-lhes os nomes que seu pai lhes dera. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Meu Deus, muita água, querido, nascente, água viva é nascente. Ele encontrou uma nascente, irmãos. Olha como é que Deus está abençoando esse camarada. Olha como é que Deus está honrando a Isaque. 20, os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Ele chamou aos poços de Esseque, porque contenderam com ele. Vai pegando o mistério, escuta. Ele chamou o poço de Esseque, porque contenderam com ele. Brotou água. Ele encontrou uma nascente. E vieram agora os filisteus, os amigos, e disseram assim: olha, não, nós não vamos entulhar esse poço não, nós queremos dizer melhor, esse poço é nosso, essa terra é nossa. E dá um jeito, Isaque. Isaque falou: tá bom, pode ficar para vocês. Vamos, gente, vamos cavar poço em outro lugar, vamos desentulhar outros. Mas quando Isaque saía, o poço secava. Meu Deus, está entendendo o que eu estou te dizendo? Quando Isaque saía para outro lugar, o poço secava. Lembra que eu te falei? A unção que você precisa não está no casamento, não está no namorado, não está no emprego, não está na aprovação. A unção que você busca está dentro de você, porque Deus já colocou aí. A unção de brotar águas vivas não era dos poços de Abraão, estava agora em Isaque. Então quando Isaque saía, a unção ia com ele, o poço se secava. E os filisteus começaram a entender isso. Os inimigos ou amigos começaram a dizer: mas que encrenca que é essa? O que esse homem tem que eu não tenho? O que ele tem que eu não tenho? Sabe o que você tem, querido, que muitos não têm? O poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Mas olha aqui, diz assim, olha: e colocou o nome do poço de Esseque. Sabe o que quer dizer Esseque? Diga: contenda. Ok, verso 21 diz assim: então cavaram outro poço, pelo qual também contenderam, por isso chamou-lhe Sitna. Então eles saíram e deixaram o poço, que se chamou Esseque. Esseque ficou lá, contenda ficou lá. Irmãos, deixa a contenda para trás, vamos embora. Aí ele abriu outro poço, só que aquele secou, e os inimigos vieram atrás dele, dizer: esse poço aí é nosso. Meu Deus, que miséria, esse poço é nosso. Isaque olhou para ele e falou: vamos embora, deixa esse poço aí. E chamou aquele poço de Sitna. Sabe o que quer dizer Sitna, irmão? Satanás. O nome Sitna vem de raízes do original hebraico, que é o mesmo nome de Satanás. Aí eles mudaram e deixaram lá o poço de novo. E diz assim, vamos lá. E partiu dali, e cavou ainda outro poço, o terceiro. Por este não contenderam, aleluia. Por este não contenderam, pelo que lhe chamou Reobote, dizendo: pois agora o Senhor nos deu largueza, pois agora o Senhor nos deu um lugar, havemos de crescer na terra. E depois subiu dali para Berseba. Olha o mistério, deixa eu falar para você. Primeiro ele cavou Esseque, que quer dizer contenda. A contenda vinha dos homens, ele entendia isso. A contenda vem dos homens, deixa a contenda para trás, vamos embora, vamos caminhar. Abriu o segundo poço, e o poço se chamou Sitna. E ele falou: a contenda também vem do inferno, isso é coisa do diabo, vamos orar. Mas deixa isso para trás e vamos embora. E no terceiro poço se chamou Reobote, porque quer dizer: o Senhor nos deu um lugar. Sabe o que eu quero dizer para você? Que Deus só dá Reobote para quem deixa Esseque e Sitna. Deus só dá Reobote para quem deixa Esseque e Sitna.
Deus só dá um lugar de crescimento a um homem quando ele supera as afrontas que vêm dos homens e as afrontas que vêm do diabo, do inimigo. Tá ligado? Deus só dá Reobote para quem deixa Eseque e Sitna. Para quem vence Eseque e Sitna. Só dá um lugar, e eu penso que esse lugar não é um lugar natural. Deus só dá uma porção espiritual a um homem, um lugar de crescimento a um homem, quando ele consegue superar Eseque, a contenda dos homens, e Sitna, a ação, a opressão do diabo. Deus deu a ele Reobote. Primeiro ponto, suportar a escassez. Segundo ponto, suportar afrontas daqueles que te perseguem, daqueles que falaram contra mim, falaram isso, falaram que eu sou assado, que eu não dou conta, que eu sou feio, que eu sou bonito, que minha voz é assim, que eu toco feio, que eu sou manco, que minha casa foi pintada disso. Irmão, esquece isso, em nome de Jesus. Sabe a crítica, irmãos, a afronta, vou te dizer, eu estou aprendendo isso, vem para te aperfeiçoar. Isso fala também, querido, de você conseguir caminhar com as diferenças. Nós vamos ter que suportar uns aos outros em amor, dar suporte uns aos outros. Mas na igreja há diferenças. Então eu tenho que suportar às vezes a crítica do meu irmão, eu tenho que suportar a indiferença do meu irmão. Poxa, tem um que tanto me ataca, já aquele outro ali parece que eu nem existo para ele. Eu passo, ele não diz bom dia, eu passo, ele não diz boa noite, eu falo paz do Senhor, ele vira a cara. Uns te atacam, outros são indiferentes. Outros são puxa-saco, desculpa o termo. E são as diferenças. E Paulo falou lá em Coríntios, quando dizia sobre a seca, ó, que seca é essa, hein? Sobre a ceia. Paulo, quando escreveu aos Coríntios sobre a ceia, disse assim: olha, vai haver divergência entre vós, mas é preciso que tenha, para ver quem é que é maduro. Então, irmãos, não deixe que a divergência te tire do teu propósito. Que haja divergência, mas que você seja focado no seu chamado. Não tome nenhuma decisão, querido, de, enfraquecer, deixar, desviar do foco por causa de diferenças. Saiba quem é que te chamou. Terceiro ponto. São 4, penúltimo. Todo homem que encontrou Reobote, encontrou um lugar no Espírito para o crescimento, é um homem que vai edificar altares. Verso 24 diz assim: apareceu o Senhor na mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, te abençoarei, multiplicarei tua descendência por amor do meu servo Abraão. Isaac edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. Então armou ali sua tenda, e seus servos cavaram um poço. O povo que cava poço esse. Poço fala de águas. Águas cristalinas, águas limpas. Águas, águas que estão brotando do trono. Poço fala, querido, de um manancial de água viva, ou seja, do Espírito Santo brotando no meio do povo, trazendo refrigério. E o povo que gostava de cavar poço. Só que assim que ele encontrou Reobote, um lugar em Deus, Deus o abençoou, e ele levantou um altar. Terceiro ponto, querido, de um homem que vai mover o mundo espiritual, você precisa aprender a levantar altares ao Senhor. Fala de homens que sabem adorar. Falam de homens que não são pedintes espirituais, de homens que não são mendigos espirituais, que só andam atrás de Deus pedindo coisas, mas que sabem o adorar. De homens também, querido, que não são só intercessores, que querem muitas vezes dar ordens a Deus, porque é assim não, mas sabem o adorar. De homens que não são só proclamadores, que sabem tudo da palavra, se tornaram mestres, mas não têm entendimento e não cumprem coisa alguma. Mas homens que sabem adorar, sabem esquecer do ambiente, sabem esquecer muitas vezes do som, se está alto, se está baixo, quem está entrando, quem está saindo. Irmão, a igreja é complicada.
Eu já falei isso para você, no meio do culto, um levanta, o outro sai, o outro vai, e o outro vem, e a criança chora, e o pastor isso, e aquilo, querido. Entra no teu lugar, levanta o teu altar, e adore a Jesus. Encontre o seu lugar de adoração, fale em línguas, seja cheio do Espírito Santo. Cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Está caindo fogo de um lado, está caindo granizo do outro, mas você está aqui no meio, num lugar de adoração, levantou altares ao Senhor. Querido, quando eu me conecto com o céu, eu não sei se o som está alto, se o som está baixo, quem está andando, quem está saindo, quem está falando, se está demorando, eu sei que eu estou conectado nele. E é Ele quem reabastece as minhas forças, as minhas energias. É Ele quem me dá destino. É Ele quem me garante a vitória. Sabe, querido, eu posso estar diante do Senhor, te falo isso, pergunta para minha esposa. Eu posso estar com o maior sono do mundo, cansado, esgotado. Eu chego em casa, geralmente não vou dormir. Aí eu pego a Bíblia e começo a ler, irmão. Meu Deus, não sei o que acontece, querido. Tem gente que pega a Bíblia e dá sono. Irmãos, eu começo a viajar. Parece que eu entrei no meio de um filme. Eu vejo espada, eu vejo fogo, eu vejo montanha, eu vejo anjo. E quando eu vejo, querido, toda noite é 3 da manhã. E se eu não falar, não, peraí, dá licença. Se eu não dormir agora, amanhã eu não consigo trabalhar, eu vou indo embora. Porque, irmão, se conectou em um lugar em Deus, de graça, onde Deus te restabelece, onde Deus te dá paz, te dá avivamento, te dá graça. Todo homem que encontrou um lugar de crescimento em Deus, Reobote, será um homem que terá altares. Homem que vai edificar altares. Altares particulares. Só pode, querido, liberar no púlpito. Só pode liberar no púlpito aquilo que Deus te revelou no altar secreto. Isso aqui é um altar público, púlpito. O altar secreto é aquilo que você edifica na sua vida. Quando o povo foi atravessar o Jordão, e eles foram entrar na terra que mana leite e mel, agora a comando de Josué, o Senhor falou assim: olha, eu vou abrir o Jordão e vocês vão passar a pés enxutos. Eu fiz isso com seu pai espiritual Moisés, abriu o mar vermelho, agora eu abro para você o Jordão. A passagem nas águas sempre apontaram para o início de um novo ciclo. Por isso que existe batismo nas águas, onde a pessoa passa e sai uma nova criatura. Vocês vão passar por aqui agora, mas é o seguinte: quando abrirem as águas, vocês vão pegar 12 príncipes, um de cada tribo, e vocês vão pegar pedras que estão dentro do Jordão. As águas vão se abrir, entenda, abriram. Lá no fundo tem pedras que ninguém nunca viram, porque estavam no fundo de um rio. Cada um pegou sua pedra e saíram com 12 pedras. Nas margens do Jordão, o rio se fechou novamente e todo o povo de Israel passou a pés enxutos. Agora o Senhor falou: edifica agora um altar. Aquele altar lá dentro era um altar secreto. Edifica agora um altar público, dizendo: eu sou Deus sobre a vida de vocês. E ele estava apontando para todo homem que não tem um altar secreto, não pode ter um altar público. Todo homem que não aprendeu a buscar no Senhor no secreto, não pode, querido, publicamente ministrar coisa alguma. E por último, primeiro, os homens que tocarão, que moverão o mundo espiritual nesse tempo, são homens que sabem suportar a escassez. São homens que sabem suportar as afrontas, tanto dos homens quanto do inimigo. São homens que entenderam que precisam restaurar os seus altares. Que não se trata apenas de vir na igreja. Que não se trata apenas de passar em um retiro, em um encontro. Que não se trata apenas de fazer uma campanha. São homens que edificaram, restauraram os seus altares em Deus. E no quarto, diz assim, verso 26. Então Abimeleque veio a Gerar com Auzate seu amigo e ficou o chefe do seu exército. Perguntou-lhe Isaque: por que vieste ter comigo, visto que me odeias e me expulsaste da vossa terra? Irmãos, o rei Abimeleque, só os grandes, o rei Abimeleque e o comandante do exército vieram ter com Isaque.
E diz assim: responderam eles: temos visto claramente que o Senhor é contigo. Pelo que dissemos, haja agora juramento, haja agora aliança entre nós e ti. Façamos um pacto contigo, que não nos fará mal, assim como nós não te havemos tocado, e te fizemos somente o bem, te deixamos ir em paz. Agora tu és bendito do Senhor. Aleluia, aleluia. Irmãos, as pessoas que te oprimiram vão reconhecer que Deus é contigo. Esse não é o seu alvo, você não precisa ficar buscando isso, não se trata de vingança. Mas aqueles que te oprimiram, que te colocaram para fora, aqueles que você teve que suportar suas afrontas, aqueles que te enfucaram, aqueles que te criticaram, aqueles que pisaram no seu calo, aqueles que falaram do seu dom, do seu talento, que não acreditaram no que Deus tinha na sua vida, aqueles que criticaram suas atitudes, aqueles que quiseram te matar, entulharam seus poços. Não fique esperando por isso. Mas o Senhor fala que Abimeleque, aquele rei, veio e falou assim para ele: olha, Deus é contigo. Cara, o poço que você abre, quando você sai de lá ele fica seco. A não está na terra, a unção não está no casamento, a unção não está no namoro, a unção que você precisa para restauração não está, entendeu? Numa nova cidade, numa nova empresa. A unção está na intimidade, a unção está em Reobote, num lugar onde você encontra o Senhor e Ele amplia o seu espaço. E os homens vêm reconhecer isso e dizer: olha, vamos fazer uma aliança. Isaac fala: poxa, eu saí de lá, vocês me expulsaram. E eles disseram: não, mas a gente não te fez mal. E agora a gente está com medo, sabe por quê? Porque você está crescendo demais, porque você está se desenvolvendo. Nós conseguimos ver a olhos, conseguimos ver que Deus é contigo. Aí sabe o que ele faz, querido? Ele fala assim: jamais. Vocês agora vão pagar o preço. Vocês agora vão entender o que é ser humilhado. Vocês agora vão entender o que é ter poços entulhados. Não é assim, irmão? Aquele homem, irmãos, aquele Isaac, ele fala assim: tá bom, então vamos fazer aliança. Tá bom, eu quero servir vocês com aquilo que eu tenho. Aleluia. Querido, chega de escutar isso toda noite e amanhã, na primeira pendência com seu irmão, querido, virar um capeta. Em nome de Jesus, é verdade. Chega de escutar isso toda noite, querido. Na quarta-feira, no convívio, na terça, o convívio, alguém falou alguma coisa, alguém fez alguma coisa contra a sua esposa, contra o seu filho, virar um capeta. Chega, irmãos, de escutar isso toda noite. E o primeiro acontecimento na salinha com o seu filho, o primeiro acontecimento no diaconato, alguém que te falou alguma coisa, e sabe, irmão, ficar empurrado, ficar dolorido, ficar ferido, chega, chega. Deus nos chamou para ser como Isaac, sarado. Falou: olha, eu tenho poços, Deus me abençoou, Deus me deu fontes de águas vivas, não é só para mim, é para vocês também. Venham, façamos uma aliança. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Aleluia! Façamos uma aliança. Façamos uma aliança. Chega, irmãos, de qualquer coisinha. Ai, falaram de você. Falaram de você, você fala: que bênção, glória a Deus. Vou fazer uma aliança com ele. Vou chamar aquele que fala de mim, vou falar: toma da minha aguinha que eu tenho da boa. Toma da minha aguinha que a minha aguinha é gelada. Vem cá, fica perto de mim aqui. Vamos aprender junto. Quarto ponto é esse: manifestar o caráter de Cristo. Misericórdia e amor. Manifestar o caráter de Cristo. Primeiro, suportar na adversidade. Segundo, suportar as afrontas. Terceiro,
restaurar o seu altar. Quarto, manifestar o caráter de Cristo. Fala, cara, fale o que você quiser. Irmãos, o que vocês acham que falam de mim? Fala demais, não sei o que, irmão, não tem problema. Quanto mais fala, eu vou falar mais ainda. Mentira, irmão, não vou falar. Irmão, não interessa o que falam de você, o que deixam de falar. Queira saber o que Deus está falando ao seu respeito. Se posiciona nele, irmãos. Não deixe aquilo que Deus te chamou. Sabe, lembra daquela palavra que nós falamos, que aquela igreja no deserto, sabe, o inimigo deles não era o diabo, o inimigo deles era o seu líder, era Moisés. E a Bíblia diz, e contenderam contra Moisés, e contenderam contra Moisés, e contenderam contra Moisés. Meu Deus, nunca acabava aquela contenda. E parece que isso nunca não muda às vezes, na vida de alguns de nós. Contenderam contra o pastor Douglas, e contenderam contra o líder do não sei o quê, e contenderam contra o louvor. E irmão, para de contender contra os homens. A sua luta é contra principados e potestades. Manda fogo neles, dá beijinho nos homens. Fala, querido, vem cá, vamos caminhar junto. Sabe, você está com alguma pendência comigo, você tem problema comigo, eu quero dizer, eu não tenho com você. Me dá um abraço aqui, cara. Vamos orar então e mandar fogo no inferno. E vamos caminhar junto. E vamos caminhar junto. E vamos caminhar junto. O Senhor tem isso para você, para a sua vida, querido. Fique de pé em nome de Jesus.